Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Spotify, iTunes, Deezer, qualquer aplicativo no seu celular ou da cozinha onde está todo o calor da AFC Norte nesse momento. Queria começar saudando esses líderes da AFC Norte, esses invictos que farão o programa comigo hoje. O retorno de Caio Melo. Muito boa noite, Caio. Boa noite. É sempre bom estar de volta no programa e ganhar do Browns é muito sem graça, velho. É muito fácil. Toda vez é isso, bicho. Big Ben, mais uma vez, teve que chegar lá no cartório, mostrar o atestado de paternidade dele, como ele sempre faz, né? E tem gente que ainda discute. E sempre deixando a minha risada aqui pro Baker Mayfield. Exatamente. Solicitar também um cumprimento, um boa noite para Baker Mayfield, da presença de Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde e boa noite para os ouvintes. Mais uma belíssima vitória. Depois dessa, creio eu que o pessoal vai parar de dizer que a gente só enfrentou time ruim, que a gente só enfrentou time da mão na temporada, que nós enfrentamos um Browns 4-1 e nós passamos por cima deles. Literalmente passamos por cima. Então vamos embora que hoje o programa vai ser bem legal. Spoiler, Germano. As pessoas ainda não pararam com isso. Você ficaria surpreso. Cumprimentando também mais uma vez nesse programa Kaique Tomia. Muito boa noite, Kaique. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Mais uma vitória, 5-0. A mesma história, mais um novo capítulo da novela. Steelers ainda não enfrentou um bom time, né? Dos mesmos criadores da novela Aaron Rodgers não tem, e vamos aí, acho que na próxima semana talvez a gente pode tentar enfrentar um time de verdade, né, como todo mundo adora falar, mas é aquele programa feliz de novo, né, Daniel? Maravilha, esse mais feliz do que nunca, e esse homem que tem... Eu perco as palavras para falar desse homem tão limpo quanto o nosso recorde nessa temporada. Ricardo Rezende, muito boa noite, chefia. Boa noite, Danilo. Boa noite, amigos de mesa. Eu adorei a sua referência na pessoa limpa, agradeço. Adorei essa introdução. Poucas vezes fiquei tão feliz com a introdução como essa que você fez agora. E a respeito de toda essa conversa aí de o Steelers só pega time fraco, felizmente a gente ainda não virou uma equipe de college para o Arthur Rooney toda semana tá tendo que marcar jogo contra as equipes. Só a torcida do Steelers fica preocupada com isso. Inacreditável. Aproveitem o momento. Nossa geração nunca viveu um time 5-0 antes. A última vez foi em 1978. Relaxem, aproveitem o Steelers 5-0 enquanto dá na temporada. É um momento muito especial para todo mundo e a gente merece depois do que passamos na temporada passada, principalmente. Exatamente. É mais um programa em que a gente vai fazer um pedido para que vocês sejam felizes, porque isso não acontece todo dia. Nenhum de nós aqui nesse programa estava nascido a última vez que o Steelers ficou 5-0, em 1978, já faz muito tempo. Tá? Então, de fato, aproveitem o grande momento, tenham o sabor da vitória em seus lábios. A gente vai falar desse Steelers e Browns, desse Steelers 38, Browns 7, realmente uma passada de carro. Quase tudo no jogo, o time foi perfeito. Talvez a única coisa que não tenha sido 100% é que Devin Bush saiu machucado, sabe? O que inicialmente está diagnosticado como uma ruptura de ligamento do joelho, o famoso ACL, e isso significa fim de temporada. O que a gente tem até aqui, Ricardo, de notícia? Tá confirmado o diagnóstico de ACL? Tá confirmado o fim de temporada? O que tá acontecendo por lá? O Steelers, até esse presente momento, tá gravando às 18 horas e 30 minutos da segunda-feira, dia 19 de outubro, ainda não se posicionou, porém, todas as fontes até agora ligadas à NFL e até ligadas ao Steelers também, tanto da mídia nacional quanto da mídia local, do Adam Schefter, grande insider da ESPN, até o Gary Dulac, insider da cidade de Pittsburgh, algo mais local, tem a mesma informação que você acabou de comentar, ruptura do ligamento do joelho e fim de temporada, o jogador vai ter que passar por cirurgia, até pela reação que o Tony já teve ontem após a partida, quando falou que era uma lesão significante. Todos os jogadores do Steelers após o jogo estavam mandando suas forças, suas orações para
para o Devin Bush. Hoje pela manhã, quando o Robert Spillane e o Keith Sutton deram entrevista, ambos abriram falando que desejam boa recuperação ao Devin Bush. Então é só questão de oficializar de fato a ida dele para o Injury Reserve e pôr no fim na temporada do jogador, o que é uma pena. Como eu comentei ontem, brutal essa lesão do Devin Bush. Não tinha muitos episódios, você foi até no passado, que a gente já havia comentado que se tem um jogador que não é substituído nessa defesa, é o Devin Bush. Traz uma dimensão completamente fora do comum até perante a NFL mesmo, todo atleticismo que o Devin Bush tem. A gente não encontra no mercado, olhando pro lado, olhando no programa do vizinho, não vai encontrar alguém feito o Devin Bush para substituir. Então, vai ser um desafio e vamos ver como é que o time vai reagir a isso já a partir do próximo jogo. Fica aí a expectativa e fica a pergunta essa é a pergunta mais feita pelos nossos ouvintes: Daniel Trombeta, J. Brica Dantas, Gabriel Cerqueira, Eric Amaral, Guilherme Maciel, Leal, Filipão, o Fernando Magalhães, Gustavo Torres, uma série de pessoas perguntam sobre a situação de Devin Bush. E aí eu pergunto pra você, Caio, você acha que o que é que o Steelers vai fazer na reposição e o que é que o Steelers deveria fazer nessa reposição? Você acha que vale a pena ainda ir atrás de uma troca dessas mais baratas, um jogador de free agency, ou a gente segura com o que tem pelo momento? Eu acho que o Steelers vai segurar com o que tem no momento. Eu acho que eles não vão fazer nenhum move mesmo, não. O Ulysses Gilbert III, que é o linebacker rookie que draftamos de A-Crown no ano passado, ele teve uma pré-temporada bem interessante. Tava até sendo estranho que a gente não estava vendo ele sendo acionado nos jogos, preterido pelo Spillane, que também mostrou um excelente training camp já desde 2019, que ele vem se mostrando muito bem pro coaching staff. E tem também o Marcus Allen, né, um safety ali que meio que virou linebacker, um cara que tá mais híbrido, é um cara que vem chamando atenção nos special teams, até andou lesionado recentemente. E eu acho que realmente a solução vai ser caseira, vai ser uma rotação desses três caras aí, principalmente o Spillane como titular. Entrou ontem, entrou bem, mostrou que ele tinha mostrado no camp e nas vezes que joga como special team. Ele é um bom tackler, ele é um cara que é sólido contra o jogo corrido, é sólido tacleando o adversário, e é um tipo de jogador que é muito bom ter no depth do roster, mas eu não sei se ele tem essa qualidade para ser starter, né? Principalmente contra o passe. Acho que a gente vai descobrir mais nos próximos jogos, nos próximos adversários, contra o Titans, contra o Ravens também, para defender ali mais o meio do campo. São dois times que têm tight ends e recebedores que fazem estrago pelo meio do campo. Ali o John Smith, no caso do Titans, o Mark Andrews no caso do Ravens. E se fosse para achar uma solução fora, a gente até conversou no grupo, tem alguns free agents e nomes interessantes, como o Darren Lee, que é um Super Bowl ano passado pelo Chiefs, Wesley Woodyard, que jogou pelo Tennessee Titans, um bom linebacker, ainda jovem. Não sei como eles estão fisicamente em questão de saúde, mas são caras que potencialmente poderiam substituir aí em caso de contratação na free agency. O Darren Lee é até um cara que tem uma característica levemente parecida com o Bush, por ser um cara muito rápido, a velocidade, né? O Bush é um cara muito rápido também, sideline to sideline. Mas eu creio que a solução vai ser caseira mesmo. Eu não me animaria muito com movimentações dos Steelers na free agency ou até em questão de troca mesmo. Perfeito. Germano, Kaique, deixa eu começar com você, Kaique. Você acha que a gente fica com o que tem hoje? Você acha que vai atrás de mais alguém? Perdão. Eu acredito que a gente vai manter com o que tem também. Não acredito que vamos ao mercado para buscar algo nessa altura. Bush é uma peça ali fundamental da nossa defesa, mas também nosso sistema de defesa tem funcionado muito bem. E eu acredito que o Spillane e o Gilbert também, que veio de uma boa pré-temporada, como o Caio destacou, podem dar conta desse recado. É uma lástima realmente perder o Bush nessa altura. É uma temporada incrível que ele vem fazendo, mas eu acho que a gente tem força o suficiente para conseguir fazer essa defesa continuar funcionando. Feito. E Germano, você acha que a perca que a gente teve em nível de jogo quando teve a lesão do Ryan Shazier,
deveria ser uma lição para os Steelers deles, ok, não dá pra gente ficar só com o que tem, independente do nível que seja? Sim, infelizmente a lesão do Shazier, ela foi divisor de águas pra gente, que a gente não conseguiu substituí-lo, tentamos, mas não conseguimos, até a gente dar um trade-up, coisa que é raríssima de acontecer com os Steelers, para draftar justamente o Devin Bush. Essa é uma perda muito simples, concordo com os colegas. Eu só, infelizmente, não acredito que os jogadores que a gente tem disponíveis vão dar conta do recado. Eu lembro do John Bostic, eu lembro do Mark Barrow, quando eles estavam aqui, o que eles trouxeram pra gente, enfim, não deram muito certo. E, sinceramente, eu não vejo muita diferença nos jogadores que a gente tem, não. São jogadores jovens, jogadores sem experiência, e uma posição da defesa que é essencial. E é essencial, realmente. No podcast passado, até um dos ouvintes fez uma pergunta de qual seria o jogador mais difícil da gente repor. O Ricardo brilhantemente respondeu o TJ Watt, claro. E eu falei que, além do TJ Watt, eu queria fazer uma menção para o Devin Bush, porque a gente não tinha ninguém atrás dele. E eu continuo com essa impressão. O Spillane entrou no jogo, assim, eu não posso nem dizer que ele foi bem, porque o jogo já estava mais pro final, já estava uma liderança grande, uma diferença grande, na verdade, do placar. Então, assim, é um péssimo momento. Em qualquer momento seria um péssimo momento para o Bush se machucar. Mas na semana anterior aos confrontos, em sequência, contra Titans e contra Ravens, que são talvez os dois melhores times da NFL no jogo terrestre, é um negócio muito ruim, de verdade. Não poderia ter acontecido em um momento pior, impressionante. Sobre essa questão essa inevitável comparação à lesão do Ryan Shazier que teve, e a gente viu os impactos que tivemos na equipe naquele ano, o time desmoronou, principalmente aquele jogo de playoffs contra o Jaguars. Jacksonville se aproveitou bastante da ausência do Ryan Shazier naquele dia. Quando a gente olha para aquela situação, o Steelers ele iria usar o Tyler Matakevich como substituto do Ryan Shazier, apesar de ter características completamente diferentes. Seria o Tyler Matakevich o cara para ficar lá, e no mesmo jogo o Matakevich veio se lesionar naquele jogo contra o Bengals e também não retornou mais. E aí a gente teve que ir no mercado atrás do Sean Spence, uma desgraça. O Sean Spence nunca mais voltou para a NFL depois daquele ano, depois daquela sequência, e o Steelers errou muito naquele ano no trabalho de substituição do Ryan Shazier. Mas de fato é muito difícil você ter um nome assim, jogadores com características semelhantes a do Ryan Shazier e a do Devin Bush, seja disponíveis no mercado, principalmente dentro do roster. Você não tem, é difícil de achar, mas o Steelers errou muito naquele ano de como tratou. Trouxe o Sean Spencer, envolveu mais o Arthur Motes como inside linebacker, e quando a gente despertou um pouco, e eu até estava revendo esse jogo contra o Jaguars pouco antes de começar o episódio, a gente começou a envolver um pouquinho mais o LG Forte. Ali foi quando a gente conseguiu ter um pouco de reação até dentro do jogo contra Jacksonville. Então, o que eu quero falar com isso tudo? Eu acredito que o Steelers tenha aprendido da lição de anos atrás, de querer talvez insistir em um linebacker com uma característica muito mais tacleador, entre aspas, que faz uma dupla, pode fazer até uma dupla boa de tackle seguro junto com o Vince Williams, mas para a dinâmica da NFL hoje, você precisa ter um cara com as caras de Devin Bush, um cara mais rápido, e um cara mais seguro nos tackles, feito o Vince Williams. Então, eu acredito, a gente vai envolver o Robert Spillane eventualmente, mas eu quero crer que eles vão utilizar um pouquinho mais o Ulysses Gilbert, do Marcus Allen, em situações esporádicas, situações de terceira descida para passe e tudo mais. Como o Caio falou, o Caio também comentou, o Ulysses Gilbert é um linebacker com características muito semelhantes à do Devin Bush quando estava saindo do draft. É um linebacker que corre 4.4 segundos e tudo mais. Então eu tô me prendendo muito a isso. Eu já vi o Kit Butler tendo reflexo esse ano, até diria nos últimos 2 anos do trabalho dele, aprendendo muito com erros do passado, e eu quero crer, eu tô me prendendo que a gente não vai errar de novo nessa posição tão crucial para a defesa. A gente não vai desmoronar, a gente vai continuar tendo
uma base sólida, fazendo um revezamento de jogadores eventualmente, enfim, um jogador ter um 3-down linebacker a gente não vai ter mais de fato, mas utilizando-se das lições do passado, eu acredito que a gente possa dar um jeito ou minimizar um pouco os impactos dessa lesão do Devin Bush. Eu vou fazer só um comentário aqui rápido. É que pode até soar como uma bold prediction minha, mas eu acredito que o Ulysses Gilbert III, se ele for acionado e se ele tiver confiança da coaching staff para poder substituir o Bush, eu acho que a gente vai ter uma grata surpresa, tá? Eu acho que ele é um cara muito promissor, apesar de ter sido um pick aí relativamente baixo no draft, lá quinta rodada, ou foi sexta rodada, não lembro com precisão, mas eu acho que ele é um cara que tem talento, é um cara que tem um upside muito grande e, mais importante, ele mostrou ter capacidade de se tornar um playmaker. Então talvez, se ele tiver a cancha, né, a experiência necessária de poder estar em campo, poder estar pelo menos recebendo snaps, eu acho que ele pode se tornar um substituto bem interessante para o Devin Bush, e digo até que possivelmente a dupla dele ali na defesa para o futuro. Eu vejo no Ulysses Gilbert uma solução mais para o futuro, mas pode ser que hoje funcione. Eu acho que ele tem potencial, sim. Eu não posso negar que de certa forma me agrada a ideia de ir até o mercado, porque essa já era uma posição que a gente estava com profundidade meio baixa no elenco. Me agrada mais ainda a ideia de ter um jogador como Darron Lee, que é um jogador que a gente aqui já vem observando há um bom tempo, só não no draft dele, porque a gente ainda tinha Shazier jogando, mas logo depois, sempre que ele ficava disponível, a gente já batia o olho, porque ele tinha características bem semelhantes, e o cara é muito jovem ainda, ele tem 25 anos, pra NFL 25 anos é primeiro contrato ainda, é basicamente nada. Então valeria a pena. Ou ir no espectro exatamente oposto, que é outro jogador que a gente internamente já conversou bastante sobre os Steelers trazer, que é Wesley Woodyard. Esse já tá com 34, mas aí é um cara que já viveu jogando bem pela liga por muito tempo e tenha o fator de experiência para ir passando para os mais jovens. Porque o resto do setor é todo jovem, né? Vince Williams é mais veterano, mas Bush e Gilbert são bem jovens, podiam ter essa voz de experiência, mas também não vou ficar muito desesperado se a gente mantiver o que tá, não. Enquanto tiver nesse nível que a gente jogou recentemente, não tem um grande problema, João. A gente tem 2 semanas, se for olhar no mercado também, de troca, né? Então a gente sabe como o mercado se aquece um pouquinho mais quando tá fechando a janela de trocas. Não necessariamente, pode ser algum desses jogadores que estão disponíveis. O Woodyard não é um dos nomes que me agrada 100%, ao vontade do Darron Lee, conhecido como Ryan Shazier clone. Até se parece um pouco fisicamente, também veio de Ohio State. Mas no pior das hipóteses a gente vê que não tá sustentando, e contra o Titans e contra Baltimore a gente vê que o negócio tá crítico, eu não ficaria surpreso de a gente arriscar uma troca. O Jets tá distribuindo jogador por aí a troco de nada, se desfazeram, tem o Everett Williamson lá, por exemplo. Enfim, acho que nesse primeiro momento o Steelers vai com quem tá em casa, isso é um fato, não espero nenhum movimento até domingo. Olha, uma outra pergunta ainda meio negativa sobre o desempenho do time nesse último jogo, veio bastante perguntas nesse tema. Renan Machado, Mário Anderson, Luiz Tavares, Gustavo Cosma, Guilherme Maciel, todos eles perguntam sobre o jogo aéreo dos Steelers. Eles colocam muito mais foco em Juju Smith-Schuster, porque em números o desempenho dele não foi nada impressionante, são 2 recepções em 4 passes para 6 jardas, sendo uma recepção de 5 e a outra de 1. E aí eles perguntam se o que está acontecendo, se a gente já deveria, com essa atuação, ficar de olho para uma possível não permanência de Juju nos Steelers. Já tem uma pergunta, inclusive, sobre o que é que poderia acontecer em caso de troca. Eu acho que é uma overreaction muito grande. O Steelers ganhou de 38-7, embora tenham sido só 162 jardas e um touchdown aéreo, o Steelers ganhou de 38-7 de um time que estava muito quente. Você acha que é overreaction também, Germano? Com certeza, Dan.
Danilo, com certeza. Simplesmente a gente ganhou o jogo sem precisar lançar muita bola, o que é maravilhoso. Significa que o jogo terrestre está funcionando, significa que teoricamente a defesa está indo bem, porque quando você vê grandes números aéreos, geralmente, isso significa que está sendo um shootout, que o ataque está tendo que marcar 1001 pontos para ganhar a partida, mas não foi o caso. Nosso jogo terrestre entrou muito bem no jogo, nossa defesa, como sempre, foi muito bem também, então eu acho que é muita overreaction sim. O Juju realmente apareceu pouco, mas é aquela coisa, também não precisamos, a gente simplesmente não precisou dele. Em outros jogos, quando a gente precisou, ele apareceu com touchdowns, mas nesse aí apenas simplesmente não foi necessário. Não acho que seja algo que vai preocupar para o resto da temporada, não. Gente, Kaique, você quer comentar a respeito de ataque aéreo nesse jogo? Não, acho que só reforçando um pouco o que o Germano falou, né? Não significa que ele não tá jogando bem, nem nada assim. Simplesmente significa que o nosso ataque atuou melhor em algumas áreas, né? O jogo corrido entrou muito bem, o jogo aéreo entrou, passes mais curtos, a gente conseguiu avançar muito bem correndo, lançou a bola quando precisou lançar, e foi isso. A defesa fez ali o seu trabalho, conseguiu segurar o ataque dos Browns. Não tem motivo pra se desesperar, não tem motivo pra achar que tem que trocar fulano, tem que trocar ciclano, porque a bola não tá indo nele. Gente, o Ben já se mostrou um cara que adora o Juju. Se a bola não foi nele nesse jogo, como o pessoal acha que deve, é porque o momento ali não pediu. Quando a gente precisou, como o Germano bem destacou também, a bola foi nele. No momento ali de pressão, de tensão que a gente precisava andar, a bola foi nele. Ontem, felizmente, não foi um caso desse. Ontem, felizmente, a gente conseguiu distribuir nosso jogo de forma que havíamos citado aqui antes que precisávamos fazer. É isso, perfeito. Não vamos entrar numa espiral de overreaction com um time 5-0. A gente precisa voltar a reforçar esse ponto para você, amigo ouvinte. Aproveite uma equipe 5-0 pela primeira vez desde 1978. A temporada começou em setembro, estamos do meio para o fim de outubro e você não viu nenhuma derrota do Steelers ainda. Tá? E eu digo ainda porque 16-0 são coisas incrivelmente improváveis na história da NFL, nem conta muito com isso daí. Vamos então levantar o astral desse programa. No momento, eu só gostaria de destacar que o Juju está ao vivo na Twitch, assistindo o jogo do Chiefs e do Bills. Olha aí. Que maravilha. Olha aí. Juju é o típico millennial. Juju é streamer, Juju é dono de restaurante de comida saudável. Juju abriu uma empresa. Semana passada ele anunciou que tem uma empresa agora de eSports? Tava procurando a palavra, de eSports. Juju é TikToker, enfim, é o nosso millennial favorito. Eu nunca imaginei que eu estaria valorizando um jovem. Eu tô aqui. O Juju, o jovem mais legal do mundo. É isso, o adulto John Sherman entrou pra dar uma revolucionada na sua vida, Ricardo. E ainda é o segundo wide receiver mais jovem do grupo. Cara, perfeito, pô, perfeito. Não vamos procurar nesse momento o famoso pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Sigam aproveitando a vitória e vamos levantar o clima neste programa. Vamos destaques positivos. Não tem destaque negativo nesse programa. Ricardo, eu sei que você tem um ponto a mencionar lá mais pro final, a gente traz, mas vamos para positivos. Eu vou inclusive começar com você. Destaque positivo? Eu vou no destaque positivo que eu tava comentando no Twitter pouco antes do programa começar, para ir contra um pouco o movimento que muita gente... Não que os amigos com certeza vão estar discorrendo daqui a pouco. Então, destacar positivamente a partida e os kickoffs do Chris Boswell, que ele conseguiu deixar a bola ou em cima da linha, forçando o retorno do Browns ou dentro da linha de 5 jardas, e isso é incrivelmente complicado, porque a tendência que a gente tá vendo na NFL hoje é de touchback. A NFL quer acabar com o retorno cada vez mais, e a tendência é que os ataques já comecem quase automaticamente na linha de 25 jardas, e você tem um kicker que consegue ter essa habilidade de deixar o chute, ou botar a bola pendurada o suficiente, ela cair lá das 5 jardas e forçar o retorno, e seu time de special team, seu special team chegar no retornador, é algo para se valorizar. O Boswell teve 4 chutes nesse sentido, e todos eles o Browns começou atrás do que seria a posição do touchback, ou seja, atrás da linha de 25 jardas, incluindo posições de campo na linha de 15, na linha de 10 jardas. Inclusive, logo no terceiro quarto, teve um lance do tweet que ele forçou um fumble maravilhoso, um murro na bola no running back do Browns. O Browns começou
um pouco mais atrás por conta do chute do Chris Boswell. E a gente sabe que a posição de campo é importante, ainda mais tendo a defesa dominante que temos. Então, destacar isso positivamente. Eu vivo na bolha do Steelers, vejo outros jogos eventualmente, só quando não tem Steelers, ou jogos de prime time. Eu não me lembro de outro kicker tão eficiente nesse sentido no mesmo jogo. O último que eu lembro foi o Justin Tucker no jogo do ano passado contra o Ravens, no Heinz Field. E isso foi até um dos motivos, foi uma decisão até polêmica na época, mas depois fez todo sentido do mundo, que quando foi a prorrogação, o Tony escolheu chutar a bola, não receber, porque o Tony acreditou que se ele deixasse o Baltimore começar com a bola na defesa, no ataque, perdão, a defesa do Steelers estava tão bem naquele dia que a posição de campo seria melhor do que você forçar o Justin Tucker chutar como ele estava fazendo que nem o Boswell na partida, e os Steelers começaram na de 20, 25 jardas, 20, 15 jardas, e no final das contas deu certo a estratégia do Tomlin, só o Juju infelizmente acabou tendo aquele fumble águas passadas. Mas eu queria destacar isso muito, muito positivamente, vi pouco comentário a respeito disso, e de forma geral o Boswell faz tempo que a gente não critica, ele tá muito seguro, desde o ano passado, extremamente seguro o Boswell, então fica com ele o destaque positivo. Kaique, passar pra você destaque positivo. Pra mim, ontem, vou divergir um pouquinho também, eu vou com o James Conner, né? Como eu mencionei no comentário anterior, felizmente ontem nosso jogo corrido entrou muito bem, pudemos aliviar um pouco a pressão no passe, e isso se deu muito em conta por causa do Conner, né? 20 tentativas, 101 jardas, um touchdown, apareceu bem em diversas horas que a gente precisava sair ali de uma situação complicada, ele carregou bem a bola, e pela segunda semana seguida já ele vem muito bem, né? Ele acabou perdendo aí uma partida, corrija-me se eu estiver errado, ele jogou na semana passada, tá, isso mesmo, e tá se mostrando um jogador seguro nessa temporada que a gente pode contar. Então gostei muito do Conner ontem, acho que foi um cara que ajudou muito a gente ali durante o jogo, espero continuar vendo mais dele dessa forma, né? Consistente, carregando bem a bola, anotando touchdowns na hora que precisa. Ontem foi um cara que me surpreendeu bastante. Isso, inclusive, o seu destaque para James Conner já responde a pergunta de Gustavo Beleze, nosso ouvinte, que era se só ele teve a impressão de que Conner teve um ótimo jogo. E aí o seu destaque já coloca que não foi só ele que achou. As referências para Conner são 20 corridas, 101 jardas, um touchdown, mais um passe recebido e 1 jarda, que não é grandes coisa. Germano Coutinho, seu destaque positivo. Meu destaque positivo, por incrível que pareça, vai para a secundária. Não acho que foi o melhor jogo da vida da secundária, não acho isso, mas com certeza foi o melhor jogo da temporada até o presente momento. Os Browns, eles não fizeram muita coisa no jogo aéreo, não sei até que ponto pela lesão do Mayfield, que ele jogou machucado nas costelas, né? Mas foram no total apenas 165 jardas em 15 recepções, que é muito pouco. Mas o que eu gostaria de destacar mesmo sobre a secundária é que pelo menos nesse jogo eu não vi tantas falhas de posicionamento, eu não vi tantas clareiras como a gente estava acostumado a ver. Então, só deles terem ajustado um pouco isso, eu já fico muito feliz. Então, meu destaque positivo, por incrível que pareça, vai para a secundária, que teve 2 interceptações, aquela do Minka, o passe horroroso do Baker Mayfield, parece que ele simplesmente não enxergou o Minka Patrick, e também na do Cameron Sutton, que foi no 25º andar para pegar aquela bola. Isso comentaram também com a gente Felipe Salchuk e o Iago ACB. Os dois mencionaram a secundária, finalmente um jogo bom da secundária, e é isso daí, Germano. 2 interceptações para a glória de Caio Melo, o qual chamo neste momento do programa para um destaque positivo. Fala, Caio. Germano destacou a secundária. Eu ia falar especificamente de um jogador na secundária, eu ia falar do Joe Hayden, que depois de duas partidas mais ou menos ok, até fracas para o nível que ele jogou em 2019 nessa temporada, né, 2 inícios bem abaixo, ele vem jogando um absurdo nos últimos jogos, inclusive até com chamadas contra ele que particularmente eu não havia visto nada de que pudesse sido marcado falta nas jogadas. E sendo bem sincero, o que ele jogou ontem, aliás, o que ele sempre joga contra o Cleveland Browns, parece que ele joga com um combustível a mais no tanque, aquela questão de
meu ex que me renegou, eu vou bater nele. Ele jogou muito ontem. Tinha recepção na linha de scrimmage que ele tava com 5, 6, 7 jardas de cushion pro recebedor, ele tava chegando no cara antes da bola, porra, ser recebida, velho. Ele tava com sangue nos olhos ontem. Ele jogou muita bola o Joe Hayden ontem, apesar de não ter saído com nenhuma pick, nenhum stat aí, eu acho que de passe desviado, acho que apenas 1 ou 2. Ele anulou tudo que foi lançado na direção dele ontem. Jogou pra caramba mesmo. E como já tinha falado da secundária, eu vou trazer um destaque positivo da DL, apesar de toda a DL ter ido muito bem ontem como uma unidade. Eu queria dizer que o Cam Hayward tá fazendo o que eu sempre critiquei que ele não fazia nas últimas 3, 4 temporadas. Ele vem fazendo nessas últimas 2 temporadas, que é finalmente liderar o nosso pass rush, que muito se fala de TJ Watt e Bud Dupree, mas quem lidera o nosso pass rush é ele. Quem lidera é Cam Hayward. É ele que tá lá botando a pressão pelo meio praticamente toda a jogada, e no jogo corrido também tá lá sempre. Então eu acho que é o cara mais valioso pra gente nessa temporada na nossa defesa. Eu acho que é o Cam Hayward, é o cara mais consistente em altíssimo nível. Apesar dos Edge estarem jogando muito bem, o que o Cam Hayward tá jogando em 2020 é coisa de outro mundo. Eu acho que ele tá no topo do jogo dele. É até interessante que um jogador tenha atingido esse nível de performance na idade dele, né? Aos 31 anos de idade, você espera que ele já tenha passado o topo e que ele já, na verdade, esteja começando a decair. Só que é o que, inclusive, a gente tá vendo com o J.J. Watt. Só que o Cam Hayward parece que a cada ano que passa, ele tá ficando melhor, pô. Ele tá melhorando o repertório dele de moves, tá cada vez mais forte, tá cada vez mais inteligente, e é isso, é um cara muito importante, é o principal líder do nosso front seven, e tudo começa por ele. Ele teve mais uma partida fenomenal, liderando a defesa, parar o jogo corrido do Browns, que liderou a gente a fazer o que Baker Mayfield faz de melhor, que é entregar os jogos. Sem meu play action e o meu jogo corrido, eu não consigo, né, Baker? Beleza, então demos uma primeira rodada aqui, certamente teremos menções honrosas, porque foi realmente um jogo absolutamente fantástico do time. Caio, eu acho que você tem mais uma menção pra fazer nesse time? Tenho, pra finalizar, eu acho que a gente tem que citar a nossa OL, né? A defesa do Browns vem mostrando ser um bom pass rush, um dos bons pass rushes da NFL. O Myles Garrett tá fazendo temporada aí de Defensive Player of the Year, pelo menos é o que vem dizendo por aí. Eu não acho que ele é pra tanto, mas dizem que ele vem realmente jogando isso tudo. Contra a gente, no domingo, ele foi limitado a apenas um sack. Tirando esse sack, foi realmente uma boa jogada dele. Não fez mais nada, não foi bem contra o jogo corrido, não foi bem tentando sacar o bem. E ficou por isso mesmo. Mais uma ótima partida da OL, mais uma ótima partida do Chase Claypool, substituindo o Deontay Johnson, que se tudo der certo aí vai voltar essa semana. Perfeito. Mais alguém tem mais uma menção aqui, Germano? Menção honrosa para esse time? Sim, eu tenho mais uma. O Caio já tocou nesse ponto, mas eu gostaria apenas de realmente destacá-lo, que foi o que a gente fez no jogo corrido, no jogo terrestre, tanto ofensivamente como defensivamente. O Browns era o melhor time da NFL no jogo terrestre, em questão de números, e a nossa defesa simplesmente destruiu esse aspecto do jogo deles. Foram apenas 75 jardas para um time que estava com média de quase 170, 180 por jogo. Realmente foi um belo de uma... Sabe quando você tá dormindo e a pessoa joga um balde de água fria na sua cara? Foi mais ou menos isso. E também pelo fato de que, e isso também o Caio comentou, mas comentou durante o jogo no nosso QG, que a gente tava fazendo com eles o que a gente queria no jogo terrestre. Teve um espaço no jogo que a gente correu assim 8 vezes seguidas com a bola e conquistamos uns 3 ou 4 first downs. Então assim, a gente dominou os Browns em ambos os aspectos do jogo terrestre, tanto no ofensivo como no defensivo. Então eu gostaria também de destacar um pouco mais esse lado. Perfeito, isso inclusive é spoiler do próximo podcast, o episódio de pré-jogo contra o Titans, porque é claro que qualquer time que vai enfrentar o Titans hoje tem que se preocupar com a defesa contra o jogo corrido, né? Você vai ter que dar um jeito de parar Derrick Henry, é o que a gente vai esperar para ver na próxima partida. Ricardo, você tem mais alguma menção? Kaique, você tem mais alguma coisa para levantar? Eu tenho um destaque e uma menção honrosa. Eu acho que menção honrosa, pelo contexto que a gente utiliza aqui em outros episódios, não se empregaria diante da ótima partida que fizemos. Então é destaque positivo mesmo para
para uma parte do time e para outro jogador. Para parte, segue sendo os recebedores. Toda semana alguém dá o passo à frente, como os americanos falam, basicamente. A gente já viu basicamente todos os wide receivers do Steelers sendo o principal alvo em partidas. A gente viu o James Washington ontem aparecendo com uma recepção muito boa logo no início da partida, depois um touchdown. É muito bom quando você tem esses alvos de confiança. O Big Ben está nas alturas com isso, com os jogadores disponíveis. É uma coisa que o Big Ben já está destacando toda vez que ele está dando entrevista, que é um ataque que não é egoísta, que ele está muito feliz de não ter ninguém brigando para estar recebendo passes. Até comentou no início do episódio sobre o Juju, a preocupação, o Juju está recebendo pouco passe, o que está acontecendo? Não é motivo de preocupação. Se tem uma pessoa que está feliz ali dentro hoje, eu tenho certeza que é o Juju. Então não acho que tem uma história aqui por trás, é simplesmente porque o nosso ataque ele está extremamente eficiente. Muito eficiente. Big Ben teve 161 jardas, como destacaram. Lançou o necessário com muita segurança para os alvos que estavam livres. Nenhuma forçação de passe. O jogo terrestre entrou muito bem, então não tinha para que deixar Big Ben lançando 40 passes em um jogo como o que estava ontem. Então não tem uma história aqui por trás, é simplesmente porque o ataque do Steelers tá muito diverso. Tem vários alvos que podem contribuir sempre. E o outro destaque é só o Stephon Tuitt. Caio falou muito bem do Cam Hayward, mas o Stephon Tuitt tá fazendo uma temporada absurda, vem crescendo muito nas últimas partidas, tá voltando ao momento que ele teve na temporada passada, quando infelizmente veio se lesionar e ficar fora do ano todo. Já forçou o fumble que eu tinha comentado agora há pouco, muita pressão pelo meio. Quando o Steelers está na defesa base no 3-4, com o Cam Hayward de um lado, Alualo no meio e o Tuitt do outro, meu amigo, não passa absolutamente nada ali na defesa. Foi assim nas quartas descidas que o Browns arriscou. Em grande parte do jogo, quando precisava de poucas jardas, não encaixava de maneira alguma, era uma muralha aquilo ali. Então fica o destaque positivo também para o Tuitt. Eu gosto de ver que a nossa defesa consegue dar uma rotação, assim. Já houve partidas em que pelo menos TJ Watt, Bud Dupree e Cam Hayward ficavam em 98%, 99% dos snaps. Isso não é sustentável a longo prazo, né? Porque simplesmente você não tinha reposição nenhuma pro caso. Quando o Tuitt machucou, era basicamente esses três na DL, porque os Steelers jogam numa abordagem parecida com um 4-3, mas isso não vale a pena nem entrar. E a gente tá conseguindo diminuir essas coisas aí. Nesse último jogo, em defesa, Hayden e Steven Nelson pegaram 100%, ok, mas com a lesão de Bush você entrou em muito mais sub-packages e aí conseguiu usar mais os outros cornerbacks. Mas TJ Watt ficou 89%, Bud Dupree 81%, Cam Hayward 84%, e você começou a ver participação de Chris Wormley, Diola, Highsmith, Isaiah Buggs, todos esses caras tendo seus momentos ali na defesa, o que em longo prazo é mais sustentável, né? É realmente uma ideia melhor você usar mais jogadores em situações mais tranquilas do que você ficar mantendo os mesmos jogadores em campo durante 100% da partida. Não vai ter quem aguente nessa situação. Então vamos lá, gente, vamos para perguntas da audiência, já que a gente deu todos os destaques. Deixa eu ver o que é que a gente ainda tem aqui. Vou começar com você, Caio. Lucas Correia pergunta qual o setor do time que mais preocupa depois desses 5 jogos? Olha, eu poderia dizer secundária, mas eu acho que a secundária fez uma excelente partida e com a lesão de Devin Bush, eu diria que a posição de linebacker hoje, sem dúvida, é a nossa maior preocupação. Vince Williams vem muito bem, fazendo uma grande temporada, mas eu não sei como é que vai como é que vai ser o impacto de como vão substituir aí o Devin Bush para os próximos jogos e pelo resto da temporada, né? Vai ter que ser um plano muito mais bem pensado, muito mais bem executado dessa vez do que foi com o caso da lesão do Shazier, como o Germano bem falou. Eu espero que o coaching staff e o front office tenham aprendido com o caso da lesão do Shazier, que simplesmente na saída dele após lesão criou-se um buraco que a gente só conseguiu repor com a vinda do Devin Bush, com o draft do Devin Bush. Todas as opções de free agency e
que usamos na casa, sei lá, o Matakevich, ou o Spence, o Sean Spence, ou o Bostic, até o Mark Barron que começou, não funcionou. Todos foram muito mal, muito abaixo do que a gente precisava, e eu acho que vai ser uma tarefa difícil, porém, dessa vez eu vejo que há sim possibilidade da gente ter competências dentro da casa e na free agency de substituir bem o Devin Bush, além da defesa ser uma unidade muito mais sólida do que foi, do que era quando o Shazier se lesionou. Então acho que o desafio vai ser substituir o Bush, por isso é a unidade que mais me preocupa. Ricardo, dois ouvintes aqui, o Felipe Solchuk e o Joabson, perguntam sobre questão de aprendizado e evolução do jogo que é colocado aqui como um jogo ruim do Eagles, o jogo bom contra o Browns. Isso é claramente uma progressão, e o time consegue. Você acha que o time consegue manter essa progressão, manter o aprendizado para ter partidas ainda melhores mais para frente aí contra Titans e Ravens? A principal diferença entre o jogo contra o Eagles e o Browns foi na terceira descida. O Steelers finalizou as campanhas muito bem. E até o Mike Tomlin, na coletiva pós-jogo, ele falou que a interceptação do Micah Fitzpatrick na primeira terceira descida do jogo foi o melhor recado que ele podia passar para o adversário, e que trabalharam muito para conseguir mandar um recado na primeira terceira descida, porque eles sabem que na semana anterior foi algo crítico, e contra o Browns cedeu apenas uma de 12 ou uma de 10 em situações de terceira descida. Se a gente repete pelo menos um pouco do desempenho que a gente teve contra o Browns na terceira descida contra o Eagles, seria uma vitória muito semelhante. O que manteve o Eagles no jogo foram essas terceiras descidas atrás de terceiras descidas, e até puxando um pouquinho desse jogo do Eagles bem brevemente, só destacar que a gente sofreu contra o Eagles, o Ravens também sofreu. O Ravens ganhou por 30-29, foi por uma conversão de 2 pontos que o jogo não ficou pelo menos empatado pro Eagles, e o sofrimento foi quase o mesmo. Então a gente já havia destacado na semana anterior que talvez fosse muito mais mérito do Eagles por essas terceiras descidas, conseguiram botar o Fuga em posições para poder fazer várias jogadas. Foi a mesma coisa ontem contra o Ravens. E de forma geral, a aprendizagem eu destaquei no início e reforço. Estou vendo muito o desenvolvimento do Kit Butler como coordenador defensivo, os erros do passado ele está aprendendo. Obviamente a gente também tem peças muito melhores para encaixar no estilo de jogo que o Kit Butler quer botar na defesa, mas eu estou vendo um desenvolvimento muito legal por parte dele. Sempre foi muito criticado, com razão, e desde a temporada passada ele está com um controle e uma identidade na defesa muito, muito, muito bom. Então você consegue sentir sim a progressão na defesa e várias aprendizagens com o erro do passado, e é daí para melhor. Se eles é um time que cresce muito ao longo da temporada, e o fato de a gente ter começado voando na defesa, pelo menos no front seven, é muito positivo. É isso. O Kaique Franco pergunta se este é o último ano da janela de título dos Steelers e se a gente iria para o início de um rebuild do elenco, caso esse, de qualquer forma, no ano que vem. Já que você está respondendo na vida muito sobre janelas de título, essa eu vou passar para você. Bom, eu acho um tanto exagerado falar em rebuild numa altura dessa, né? Até porque temos um time bem estruturado. O que poderia colocar a gente em uma situação um pouquinho complicada e fazer a gente dar uns passos para trás seria o Big Ben decidir não voltar. Isso colocaria a gente numa situação complicada de cap, mas não tanto quanto se ele continuar, né? Isso estava falando isso antes do programa, mas fatalmente você perdeu seu franchise QB do dia pra noite, né? De uma temporada para outra, no caso. Não é algo que você consiga consertar tão rápido, mas esse time é jovem, né? Com algumas exceções ali do Hayward, De Castro já são um pouco mais experientes, mas assim, ainda assim, no começo da casa dos 30. E não, eu acho que não estamos perto do fim dessa janela. Da janela Big Ben, provavelmente sim, mas a gente tem um time muito jovem, tem um time muito talentoso, uma defesa incrível, né? Peças de ataque jovens e evoluindo. Acho que esse core atual tem muito, muito tempo pela frente ainda. O grande problema pra gente é que esse core se formou com um Ben Roethlisberger nos seus últimos anos já, né? Então essa é uma interrogação, mas dizer que a gente vai reconstruir, né, Bush, companhia, por exemplo, negociados e tudo mais, isso pra mim é uma coisa totalmente fora de cogitação. Eu ia passar pra Germano, mas o grande
fã-clube de Le'Veon Bell neste podcast pertence a Caio Melo, eu acho que é mais justo que a pergunta vá para ele. Caio, você acha que com a comoção da torcida dos Steelers em torno de Le'Veon Bell, ele que virou um free agent na semana passada e rapidamente assinou com o Kansas City Chiefs, você acha que todo esse pedido por Bell da torcida pode ter sido usado como combustível para a partida de Conner? Não, acho que não. Acho que, inclusive, foi uma comoção que a gente viu muito mais na torcida dos Steelers aqui do Brasil. A torcida dos Steelers americana é mais relutante na relação que o Le'Veon Bell deixou quando saiu de Pittsburgh. Ele proferiu algumas palavras até duras sobre o Big Ben, e a torcida dos Steelers aí não esqueceu do que ele falou. Então eu acho que o Conner não deu não ligou muito pra isso, e além disso, o Conner tá em ano de contrato. Eu acho que ele não tem como se dar o direito, não se dá o direito de se pegar coisas tão pequenas como essa pra se motivar, não. Eu acho que ele tá simplesmente sendo um profissional pra caramba. Acho que o time encontrou a melhor maneira de utilizar ele, ao ponto de que ele consiga desempenhar o seu melhor futebol e não lesione. Acho que o time finalmente achou ali um equilíbrio do uso do Conner para não forçar muitas lesões nele, já que ele é um cara que lesionou nas últimas 2 temporadas enquanto foi starter. Esse ano parece estar bem mais comedido no uso, e até o jeito que ele protege o corpo dele está sendo muito mais inteligente. Ele tá muito mais forte também, né? O Conner, ele ficou muito mais forte nessa off-season, ele tá muito preparado para esse ano, e por isso os resultados estão vindo na temporada regular. Perfeito. E Germano, pra gente encerrar as perguntas, P. Hipólito, Kevin Dotson teve mais um grande jogo, Matt Feiler tá tendo uma temporada mediana no máximo. Você acha que uma vez que De Castro fique saudável, a gente pode ver um Dotson sendo movido para left guard e De Castro como right guard e Matt Feiler como backup? Ou até um Wisniewski entrando, na verdade? É possível. Não, a questão do Wisniewski, eu acho que depois dessa lesão dele e depois principalmente das atuações do Dotson nessas últimas partidas, eu creio que não existe muita dúvida sobre quem seria o principal reserva da posição. Eu acho que o Dotson ganhou isso em campo e merece ser o principal reserva. Mas quanto à questão de botarmos o Dotson logo de titular no lugar do Matt Feiler, eu acho improvável. Eu entendo o porquê de algumas pessoas pensarem isso. Eu tô gostando demais do que o Dotson tá fazendo dentro de campo, do que ele tá trazendo para a equipe, mas eu acho extremamente improvável de existir uma mudança nesse nível na linha ofensiva. Acho realmente muito improvável. Mas, contudo, todavia, se isso vier a ocorrer, eu não ficaria triste, porque temos 3 jogadores muito aptos para atuar naquela posição de titulares na NFL. O De Castro, que dispensa comentários, o Feiler, que foi muito bem na temporada passada nessa posição. O Feiler, que foi bem na temporada passada quando precisou jogar nessa posição. Eu não acho, honestamente, que ele esteja tendo uma temporada, assim, no máximo mediana. Eu acho que ele é um cara que tá indo bem, só não tá tendo um destaque absurdo. E o Dotson, que é o rookie maravilha, né? O rookie sensação dessa temporada, excetuando-se, claro, o Mapletron. Então, estamos muito bem servidos ali de guarda, que é uma posição que há uns 10 anos atrás podemos dizer que nos atrapalhou bastante, que era uma questão de preocupação muito grande, mas que nessa última década tivemos a sorte de termos 2 pilares ali na posição, que eram o Foster e também o De Castro, e a gente tá continuando isso agora, e eu tenho muita expectativa pro futuro desse garoto. Eu acho que ele ainda vai nos dar muitas alegrias. Perfeito, gente. Imagino que tenhamos fechado aqui o nosso programa em termos de comentários e perguntas da nossa audiência. Vou dar o último confere para ver se alguma passou. Passou. Um aqui para você, Ricardo. O quão confiante a gente deve estar caso Big Ben precise soltar o braço? Essa pergunta vem de Renan Machado. Eu confio 100% no Big Ben de 2020. Tô super em paz, super tranquilo quando ele tiver que soltar o braço, como ele soltou no passe profundo pro Claypool. Não só no jogo contra o Browns, mas contra o Broncos, por exemplo, foi o touchdown low que o Claypool já anotou.
o Big Ben tá muito mais responsável soltando o braço. Mesma coisa quando a gente viu o touchdown contra o Broncos do Deontay Johnson, que ele saiu do pocket, correu e lançou em movimento. Quando ele tá sendo exigido para isso, ele identifica a oportunidade, tá muito seguro. Então o Big Ben versão 2020, sem forçar passe, em cobertura dupla, tripla, como a gente já viu em outros momentos, tá muito bom e é muito, meu Deus, é muita diferença que um quarterback coach faz quando tá lá no staff, tem um cara ali para poder dar uns tapinha na cabeça para fazer ele pensar e tudo mais, de alguém externo, como foi o Matt Canada durante a última década, era sempre Randy Fitness como QB coach, depois dividiu as tarefas de QB coach com um coordenador ofensivo, e agora tá vindo um cara mais externo, dá aquele se liga no Big Ben, tá sendo muito positivo, é muito fruto do Matt Canada, esse jogo limpo que o Big Ben tá fazendo. Uma interceptação até agora só na temporada, um aproveitamento de passe muito bom, touchdown em todos os jogos, tá muito, muito legal, e se ele tiver que soltar o passe, eu vou estar muito confiante que ele vai isso, gente. Começar a pedir as considerações finais de vocês com uma bela pergunta que, na verdade, veio de 4 dos nossos ouvintes, cada um do seu jeito. João Marcos, Rodson Ali, Samuel Moreira e Flávio Faria perguntam, e aí eu gostaria que você começasse, Kaique, suas considerações finais, despedidas, e é a hora de se iludir com o 7º anel ou fica de boinha? Muito obrigado por mais um programa. É isso, Danilo. Prazer estar aqui com todo mundo, casa cheia hoje. Cara, não acho que seja uma ilusão. Eu acho que da maneira que estamos jogando, da maneira que estamos evoluindo, dá pra pensar nisso sim. Não é algo que, é muita ilusão, que os Steelers não vai chegar lá. Cara, estamos jogando o fino, estamos jogando bem. A defesa, como sempre, né, desde o ano passado, uma defesa shutdown, corrigiu os problemas nessa semana, a gente já viu isso, vamos ver como vai ser a sequência. Big Ben com confiança, como o colega falou antes de mim aqui, eu tô com total confiança no Ben desse ano também, tá seguro, tá sendo um cara cauteloso, não tá cometendo aqueles erros que a gente via, que deixava a gente maluco. Então, assim, acreditem no Steelers 2020. Como diz o Danilo, todo o programa, no começo, no meio e no fim, aproveitem esse time que até agora não perdeu, que está jogando bem. Chegamos a números que não eram atingidos desde 1978, 79, anos que a gente sabe onde foi construída a nossa primeira dinastia. É tudo que eu digo. Aproveitem esse time, aproveitem esse momento e acreditem nos Steelers. Muito bem. Germano Coutinho, suas despedidas, agradecimentos, abraços e ilusões para o Steelers 5-0. Bom, como considerações finais, eu gostaria de dizer que enquanto a gente está gravando o podcast, eu estava, claro, acompanhando aqui o jogo do Monday Night Football, e nesse intervalo eu achei bem legal, não sei qual foi a emissora, sendo muito sincero, mas eles produziram um comercial bem interessante sobre o Mahomes e sobre o Lamar Jackson, falando dos dual threat quarterbacks, aqueles que lançam e correm com a bola, enfim. E pegaram vários jogadores da história que tinham essa característica para comentar. Pegaram o Frank Tarkenton, pegaram o Randall Cunningham, e dentre eles estava o nosso queridíssimo Slash. O Cordell Stewart foi quarterback de Pittsburgh, um jogador que realmente era muito diferente para a época dele, e quem não conhece, recomendo demais procurar a história desse cara na NFL, um cara que, assim, como eu falei, chamou bastante atenção e achei muito interessante terem lembrado dele. Mas enfim, quanto à sua pergunta, Danilo, quanto à pergunta do ouvinte, muita calma nessa hora. Afinal de contas, mesmo que a gente ganhe o Super Bowl, não vai ser a mesma coisa. Afinal de contas, a gente só vai ter enfrentado times ruins. Então, muita calma nessa hora, vamos abaixar um pouquinho a bola, porque mesmo que isso aconteça, não vai ter mesmo brilho, não. Afinal de contas, a gente só enfrenta time ruim. Caio Melo, muito boa noite e muito boa ilusão de 5-0 para você. Boa noite, boa noite. Sobre o que Germano falou aí, se esse comercial não tivesse o Slash, Cordell Stewart, eu nem consideraria um comercial sobre jogadores aí, quarterbacks que foram dual threats de verdade, tá? Slash é icônico demais. Sobre se podemos nos iludir com esse time, eu vou ser muito sincero com vocês, eu ainda não tô nesse nível, mas eu tô perto de ficar nele. Eu acho que os próximos 2 jogos vão falar muito sobre o que os Steelers vai ser nessa temporada, até na post-season, caso a gente realmente consiga. Eu acho que hoje os Steelers tem
tem tudo para conseguir uma vaga de playoffs, nem que seja aí pelo wild card. Não sei se a gente vai conseguir ganhar a divisão do Ravens, porque o Ravens parece que consegue amassar todo mundo que joga, né? Contra quem joga, parece que não tem dificuldade de ganhar de ninguém, exceto com a City Chiefs, né? E eu torcer pro Ravens também ter trabalho no caminho deles, porque a gente vai pegar 2 pedreiras agora, né? Inclusive uma é o jogo contra eles. E eu acho que ganhando do Titans e ganhando do Ravens, se a gente chegar aí à marca de ficar 7-0, não só manda uma mensagem para a liga inteira, como faz com o torcedor dos Steelers ter uma confiança no time muito maior do que a gente teve nos anos dos Killers B, né? Do Triple B, que era Ben, Bell e Brown. Eu creio que a defesa jogando muito bem, como vem jogando, sendo uma das melhores unidades da NFL, e o ataque sendo funcional pra caramba, muitas coisas diferentes no ataque, um ataque até inovador pelo que a gente vinha vendo em Pittsburgh. Para Pittsburgh vem sendo inovador, com muita movimentação, muitas chamadas de jogadas bem diferentes, bem engraçadinhas até. Eu venho gostando muito do que eu venho assistindo do ataque, e a defesa vem sendo muito mais do que sólida, vem sendo espetacular. Acho que os 2 próximos jogos vão definir muito sobre o nosso futuro na liga. E é isso. Ricardo Rezende, você que é o piloto da locomotiva da felicidade do 5-0, muito boa noite, suas considerações finais. Boa noite, só com a notícia fresquinha que eu acabei de ver aqui. A ESPN acabou de botar Steelers e Titans, obviamente. Maravilha. Jogo na ESPN domingo. Acabaram de confirmar, nesse exato momento que eu estava falando, destacaram Steelers e Titans, transmissão da ESPN. Poderia ser nada diferente. Jogo dos invictos da temporada até então vai ser o jogo da semana. A respeito da pergunta do amigo ouvinte, eu gosto muito de aproveitar os momentos, como o Danilo falou, o Kaique falou muito bem. Eu acredito que a gente ainda não tenha vivido essa questão. Já tivemos muitos momentos felizes com os Steelers, é claro, mas a gente sabe que esse time sempre foi meio que marcado pelos inícios complicados. É um time que, como o Tony já disse, unleash hell em dezembro. É um time que cresce muito no final da temporada. De início, não, a gente tá passando por algo novo, então acredito que tem assim os motivos pra gente estar empolgado e principalmente reforçando aproveitar o momento. Deixa a temporada seguir, como é que ela vai se desenrolar. Tem 2 pedreiras agora, como o Caio falou, pela frente. Eu diria que hoje, nesse presente momento, vamos aproveitar a semana, domingo, novo momento, novo jogo, vamos ver o que é que vai se desenrolar, o que é que vai sair disso daí, mas potencial de chegar longe nessa temporada o time tem todas as características necessárias para ter muito sucesso esse ano e chegar longe, uma vez que, obviamente, as principais peças ficarem saudáveis. A gente já perdeu um grande jogador no Devin Bush. Se não for prejudicado por lesão, como foi no ano passado, a gente tem tudo para seguir um pouco mais, seguir fundo na temporada. E só o destaque final, que seria só o único ponto de preocupação que eu tenho no time. É bom, a gente foi tão eufórico o programa todo, terminar só com esse contraponto. A preocupação que eu tenho hoje é com ainda algumas chamadas no ataque, com algumas peças que eu acredito que não sejam as melhores. Acredito que a gente tenha jogadores que podem se complementar muito bem, que na hora que não se complementam, mas que podem fazer determinadas funções muito bem. A gente tem jogadores de velocidade como Claypool, entre como de recebedores, então faz screen com o Claypool, não faz screen com o Washington, como a gente viu no jogo de ontem. Mesma coisa com o running back, a gente tem o McFarland, que é um cara também extremamente rápido, e não fazer screen com o Ben Snell, por mais que provavelmente a jogada não fosse desenhada para isso, Ben Snell era o check down, mas vai ser uma situação de primeira, segunda para 10, eu me sinto muito confortável em ter o Ben Snell nessa função, saindo do backfield ainda. Acredito que o Snell seja naquela situação que a gente viu, ele anotando touchdown, situação de poucas jardas, ele vai ter muito sucesso. A gente deixar ele no espaço, acredito que a gente possa fazer isso com o McFarland ou o Ray McLeod, mas botar o Washington e Snell para correr no espaço, eu não sou um dos maiores entusiastas, então eu diria que esse é o meu único ponto de preocupação. Pela segunda semana consecutiva eu fiquei um pouco irritado com isso. Contra o Eagles tivemos jogadas assim, e contra o Browns a gente teve screen tanto
com o Snell quanto com o James Washington. E é isso. Até a próxima semana, meus amigos. Um grande abraço para todos. É isso, gente. Fechamos mais um Black Yellow, episódio 172. Lembrar sempre vocês de seguirem @BlackYellowBR no Twitter e no Instagram, de acompanhar o nosso canal no Telegram, é o t.me/BlackYellowBR. Toda a cobertura do que está acontecendo com os Steelers está saindo em todas essas redes. Acompanha o nosso podcast, segue lá no Spotify, deixa 5 estrelas e recadinhos, reviews lá no Apple Podcasts, sempre compartilhando. Isso ajuda para a gente ir chegando para mais torcedores. E um que eu sempre esqueço de pedir para vocês fazerem, sigam também @PittsburghBR, que é a conta acompanhando as equipes de Pittsburgh, Steelers, o Penguins e o Pirates, comandada pelo nosso amigo Kaique. É mais do que justo que a gente deixe essa recomendação para vocês. A gente se vê ainda essa semana com o episódio 173 fazendo o preview do jogo contra o Titans. Chegou a hora de fazer o jogo que a gente pulou da semana 4. Nos vemos lá então. Um grande abraço para todos e até a próxima. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. I'm Victoria Cash, and I want to invite you to a place called Lucky Land, where you can play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. So what are you waiting for? The best way to discover your luck is to spin. So go to LuckyLandSlots.com, that's LuckyLandSlots.com, and get lucky today. At Lucky Land. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.